E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo aí nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, como sempre, eu queria te pedir aquele like, né? Isso é muito importante, isso faz o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas. Aparentemente, os ETFs vão sair. Isso porque a VanEck listou o seu ticker oficialmente lá nos Estados Unidos. A gente já está vendo as grandes empresas começarem a se posicionar em criptomoedas, aguardando a aprovação. Não só nos Estados Unidos, porque nessa última quarta-feira, dia 22, dia do Bitcoin Pizza Day, também foi aprovado produtos de investimento em bolsa de valores de Bitcoin e Ether lá na Inglaterra. E isso é realmente um passo muito grande. A Casa Branca está mostrando oposição ao projeto que seria extremamente favorável às criptomoedas, o que, ao meu ver, é preocupante, ainda mais quando a gente tem que os ETFs podem ser aprovados devido à questão política, né? E a gente tem que o atual governo não está gostando muito de cripto. E também a justiça dos Estados Unidos desproibindo, na verdade, né, a Binance lá dentro do país. E para fechar, o DREX vai ser adiado pelo Banco Central, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre as consequências disso. Então não deixe de deixar o seu like, esmaga esse like aí, verifique a sua inscrição aqui no canal. E depois de toda aquela alta, as criptomoedas deram uma certa quietada, né, galera? Bitcoin se mantém ali próximo aos 70 mil dólares, não se movimentou muito nas 24 horas. Ethereum também, né, ali próximo aos 3.700, acima dos 3.700, né, subindo 0,7%. E a gente não tá vendo grandes movimentações assim, né? Quem está movimentando mais hoje são as meme coins, né? A PEP está em topo histórico, a Bonk subiu aí mais de 7%. Mas em geral, a maior parte das... O IF também, né? O IF subiu pra caramba aqui. Mas a maior parte das criptomoedas sem grandes movimentações, certo? E a grande notícia da vez é a DTCC, que listou o ticker do ETF de Ether. E caso você não se lembre, esse foi o passo crucial que praticamente confirmou que os ETFs de Bitcoin seriam aprovados lá em janeiro. A DTCC é a Depository Trust and Clearing Corporation, que é a corporação de trusts e ativos lá dos Estados Unidos, que é basicamente quem vai estar ali levando esses ETFs para a Bolsa de Valores, certo? E eles agora com essa listagem só falta o sinal verde da SEC, a aprovação da SEC, para a gente de fato ter os ETFs serem negociados, o que deve acontecer já ao longo desse dia de hoje que o vídeo está saindo no ar, tá? Então vai ser um dia de volatilidade, se prepare. E a aprovação desse ETF pode ser um divisor de águas para o mercado das altcoins, porque isso significa, né, que a Comissão de Valores Mobiliários, que está frequentemente apedrejando as criptomoedas, está com processo contra XRP, processo contra Ether, processo contra Uniswap, várias outras criptos, vai estar dando o braço a torcer e considerando, né, que o Ethereum não é um ativo imobiliário, pelo menos não em sua essência, né? Vai rolar uma aprovação parcial, né? O Ethereum que ele está sendo feito como stake, aí ainda vai rolar o processo, mas o Ethereum, se for aprovado os ETFs, comércio de forma nativa, você ter Ether, vai ser considerado uma commodity. Isso vai abrir uma porta muito boa de aceitação das altcoins dentro do mercado, porque várias outras têm fundamento similar ao Ethereum e estão sendo proibidas nos Estados Unidos, nas corretoras, por serem considerados valores mobiliários. E também dentro do próprio mercado institucional, que vai ali ter aquela quebra de gelo, né? A expectativa é justamente que o ETF de Ethereum legitime ainda mais o Ethereum como ativo financeiro, além, né, de não só o Ethereum contra outras altcoins, né, mas além de também acabar aumentando a acessibilidade de altcoin aí para os investidores institucionais. E essa listagem da DTCC sinaliza que o ETF cumpriu alguns requisitos de registro e conformidade. Então só falta ali a aprovação da SEC. A gente está vendo também que tem várias gestoras que estão refazendo, né, mudando a sua ficha de inscrição lá para a SEC estar aprovando. Então eles estão ali colocando de acordo com o que a SEC está pedindo, que aparentemente é um sinal muito bom, né? Tanto que a gente está vendo que
nessa semana, em especial na última terça-feira, cara, teve uma entrada massiva de compra nos ETFs da BlackRock. É uma entrada, assim, que eu acho que deve ter umas 6 semanas, pelo que eu andei pesquisando, que a gente não vê uma compra tão grande, né? Olha só, a gente fechou o dia com 305 milhões de dólares em compra. 290 foram da BlackRock, né? Então, esses caras estão se posicionando, acreditando uma aprovação. Além do mais, os ETPs de Bitcoin, ETPs são a mesma coisa que ETF, tá? São os produtos ali negociados em bolsa de valores através de fundos. De Bitcoin e de Ethereum, eles vão estrear na Bolsa de Londres. Eles foram aprovados agora nessa quarta-feira, pela Autoridade de Consulta Financeira dos Estados do Reino Unido, que é o FCA, e aí eles vão estar operando na Bolsa de Valores de Londres, que é a LSE. A expectativa é que isso aconteça já na semana que vem, no dia 28 de maio, e a princípio eles vão estar disponíveis apenas para investidores profissionais e institucionais, porque em 2021, né, os clientes de varejo, os investidores normais, eles não podem estar negociando derivativos de criptomoedas. E isso também é um passo muito importante, porque o Reino Unido, a Inglaterra, é uma região ali que é completamente contra as criptomoedas, contra corretoras de cripto. Já deu sanção aí em várias corretoras, já baniu várias corretoras, já tá pedindo até o KYC, né, de carteiras. Então, quando você vai fazer um saque numa corretora lá na Inglaterra, na região do Reino Unido, você tem que especificar a carteira que está indo, quem que é o dono dela e tudo, né? Então sempre foram contra criptomoedas, queriam regulamentar, queriam taxar e recentemente aprovaram os produtos de investimento, mostrando também, né, que a aceitação está começando. E a gente viu isso acontecer quando Hong Kong também listou os ETFs aí nas últimas semanas, que também foi aprovado. Igual eu sempre falei aqui, né? Falei com o Bitcoin quando lançou nos Estados Unidos, falei quando lançou lá na China, tô falando novamente agora em Londres e vou falar posteriormente que a tendência é sempre mais países irem adotando isso, e quanto mais países adotarem, maior a entrada que vai ter de grana no mercado das criptomoedas. Olha o tanto que o Bitcoin subiu nos últimos 4 meses, cara. ETF, né? Isso é grana do ETF entrando. Só os ETFs já chegaram aí a comprar mais de 13 bilhões de dólares. Isso é realmente muita coisa. Só a BlackRock aí já tá beirando os 16 bi. Realmente absurdo. A Casa Branca está sendo oposta a um projeto de lei que seria extremamente favorável às criptomoedas. Essa é a Lei de Inovação Financeira e Tecnologia para o século XXI, que é a FIT21, que ela está em fase de votação na Câmara dos Representantes. E o pessoal, né, lá da Casa Branca, a administração do Joe Biden, anunciou oposição a essa lei. Então, assim, se essa lei for aprovada, o projeto ele vai justamente proporcionar maiores liberdades para plataformas de criptomoedas. E o Biden, né, o Joe Biden, ele é contra isso. Então isso é muito grave. É uma medida que está tendo aí grande apoio do mercado, né? Isso poderia justamente dar uma maior estabilizada na relação dos processos que as criptomoedas vêm sofrendo. Então essa medida, né, de ter amplo apoio do mercado, enfrenta críticas que poderia destabilizar o setor financeiro e enfraquecer a lei de valores mobiliários vigentes. Inclusive, o Gary Gensler, que é o presidente da SEC, mostrou oposição ao projeto de lei, falando que os investidores e mercados de capitais de risco são imensuráveis. Então tem muito risco lá e ele é contra as criptomoedas, e isso já é um problema porque é o Gensler que vai estar votando o ETF, né? Provavelmente a decisão final vai ser dele. Estão falando que a aprovação desse ETF vai ser uma questão mais política, porque está chegando o ano de eleição e tudo mais, né? E a questão das criptomoedas está sendo colocado bastante em jogo. O próprio Donald Trump já está aí recebendo, né, doações em criptomoedas, se mostrando favorável às criptomoedas. Então, isso aqui acende uma certa preocupação, tá? Primeiro que o Biden está muito contra as criptos, eu acho que isso pode prejudicar ele, mas o Gensler já colocou aqui que também é meio contra a criptomoeda, então vamos ficar de olho se isso vai impactar a votação dele. A justiça da Binance diz que a justiça dos Estados Unidos diz que a proibição da Binance foi ilegal e vai liberar a corretora. A corretora está sofrendo um processo lá nos Estados Unidos, especialmente no estado da Flórida. A primeira corte distrital de operação da Flórida tinha proibido a Binance no país.
E agora, nessa quarta-feira também, isso foi revogado. E a Binance está banida lá desde novembro de 2023, né? Por conta de todos aqueles problemas que a gente viu, processo do CZ, processo da própria corretora. E essa decisão judicial vai afirmar justamente que não pode bloquear as operações da Binance na Flórida. E está permitindo o escritório lá de estar funcionando, né? Foi justamente essa ordem que foi lá emitida. E o tribunal ele determinou que o CZ não tem nada a ver com essa questão da Binance, que é o motivo pelo qual foi bloqueado, né? O CZ já está sendo julgado, foi julgado, foi inclusive condenado aí a 3 meses, né? A gente passou isso aqui no canal. E a Binance estava sendo punida por isso, sendo que toda essa questão, a renúncia, condenação do CZ, foi para aliviar a barra da corretora. Que também é uma coisa muito boa, né? Porque muita gente opera na Binance lá dentro. E por último, vamos falar aqui do Drex, que foi adiado oficialmente e os testes vão até 2025. Engraçado, né? Que nenhum projeto que o Banco Central, que o Brasil tem interesse de levar para frente para controlar a população, controlar os gastos, saber de tudo, nem isso eles conseguem se organizar para estar dentro do prazo, né? Então, se tem uma coisa boa nesse negócio é que na CBDC do Brasil é que ela está sendo organizada pelo Brasil. Então a gente sabe que vai rolar confusão, vai ser adiada, não vai seguir os prazos, igual tudo que acontece aqui, né? Então nessa quarta-feira também, dia 22, o Banco Central confirmou que o Drex vai ser adiado para pelo menos no final de 2025. Então a gente tem aí pouco mais de um ano antes da CBDC entrar privando nossa liberdade. Isso porque os testes de privacidade que eles estavam fazendo não foram efetivos. Olha só, eles estavam falando que a criptomoeda, que a CBDC, né, que vai ser uma criptomoeda, ela vai ser totalmente focada na privacidade e que só você e o Banco Central vai ficar sabendo da sua movimentação, né? Então, assim, privacidade não vai adiantar de nada. E as soluções apresentadas precisam ser melhoradas. Então, eles estão ali propondo novos desafios para as empresas que estão por trás ali dos testes estarem fazendo novas possibilidades, novos cenários para ver como que o Drex vai funcionar, justamente por conta dos smart contracts. Então agora os terceiros, né, eles vão ter que justamente passar a fazer mais testes focados na privacidade, focados na usabilidade, o que vai estender ainda mais esse prazo, né, de piloto do Drex. Então, o Banco Central ele vai pedir para os atuais participantes apresentarem propostas de caso de uso para serem testadas a partir de julho. E esse teste vai durar bastante, né? Eles vão propor vários casos aí que vai ser justamente o que causou o Drex de ser adiado. Então, pelo menos a gente vai ter um tempinho a mais. Não duvido que vai ser adiado várias outras vezes, né? E a gente sabe que no Brasil aqui as coisas não costumam funcionar muito bem. Vamos ver como que isso vai acontecer na prática. Pessoal, o Bitcoin chegou na máxima lá dos 71.979, deve ter chegado no 72 em algumas corretoras. Está na região mais forte de resistência, tá? E a gente precisa ficar muito atento com essa região, porque tem uma muralha de ordens institucionais aqui, ó, para serem vendidas, tá? Muita baleia, muita instituição quer vender Bitcoin nessa região. Por isso, é uma região que não é fácil de passar, ainda mais fácil é essa alta que o Bitcoin teve nos últimos dias. A gente basicamente foi direto dos 60 lá para os 72, sem fazer correções expressivas. Então, com isso, eu fico de olho em algumas zonas importantes de compra, tá? A primeira, para mim, que seria a zona mais importante de todas e que o preço ele pode até vir a retestar nos próximos dias, nas próximas semanas, é justamente essa zona verde, que fica entre os 65.500 e os 63 mil dólares. Por quê? Porque acima dos 65.500 até os 70 é uma região de pouca negociação, né? A gente teve aqui um topo importante no 67, mas que, galera, historicamente falando, ele passou para cima e para baixo desse topo aqui várias vezes. Enquanto se a gente pegar aqui a região dos 65 e dos 63, de fato a gente já teve mais pontos de suporte e resistência. Então é uma região aí que, ao meu ver, ela é mais relevante para o mercado, ó, o tanto de topo e fundo que pega quando a gente expande essa zonazinha aqui, ó. Muito mais relevante para o mercado vir retestar do que o 67. Por isso eu estou pensando em comprar mais um pouquinho de Bitcoin quando a gente chegar nessa zona. E traçando um pouquinho mais agressivo, a gente já tem o 67K.
tá? De fato, que aí já entra em níveis de Fibonacci. Então, se o Bitcoin chegar no 67k, a gente pode pensar em um possível long, mas as minhas ordens maiores vão estar aqui entre os 65 e os 63. Depois eu vou ficar de olho, né? Se ele eventualmente continuar caindo, vou ficar de olho aqui no 60. E se perder os 60, aí o cenário não vai ser muito bom. E vamos ver como que vai acontecer toda essa questão do ETF ao longo dessas próximas horas do dia dessa quinta-feira, tá? Tem muito hype no mercado, o motivo pelo qual o mercado subiu é que as pessoas estão aguardando a aprovação do ETF. O Ethereum subiu pra caramba, né, pessoal? O Ethereum aqui tá disparando, ó. A gente simplesmente teve uma alta de mais de 20% de todo o movimento. Tô com o pincel ligado aqui. 25% em todo esse movimento, né? Então é uma alta eufórica, o FOMO tá muito forte, né? E pode ser que a aprovação dos ETFs não necessariamente resulte numa alta. É incerto saber isso. Então a minha estratégia nesse exato momento é justamente aguardar aí a poeira baixar, né, pessoal? O mercado tá muito incerto, os investidores estão com os sentimentos à flor da pele, né? O que também é muito complicado, é muito preocupante. E nesse exato momento, eu acho que a decisão mais sábia a se fazer é esperar a poeira baixar. A gente lembra, né, que quando os ETFs foram aprovados lá em janeiro desse ano, o Bitcoin passou por uma queda. Então pode ser que o mesmo aconteça agora. Arthur, e se o Bitcoin resolver subir aqui? Eu já tenho posição em Bitcoin, né? Eu falei aqui no canal que a gente comprou Bitcoin aqui, comprou mais um pouquinho aqui. Eu tinha até um trade que eu fechei por conta dessa consolidação, né? Mas era trade em contrato inverso. Eu tô aqui posicionado no Bitcoin. Se subir para mim, ótimo. Se cair, vai ser oportunidade de se posicionar mais. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. E se você não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, segue a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!